E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Vamos para mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar sobre o positivismo. O que seria isso, tá? Bom, o positivismo é uma corrente de pensamento que foi criada na França no século XIX por um cara chamado Auguste Comte. Tá? Vamos colocar aqui o Auguste Comte. O Auguste Comte, então, ele viveu no contexto da Segunda Revolução Industrial. Lá na França, então, estavam vivendo, né, o surto industrial, então muito baseado pela tecnologia, pela ciência, pelo progresso, né, pela industrialização. Então esse era o cenário da Europa, principalmente da França, nesta época. Então, basicamente, o positivismo ele busca então uma sociedade regida pela ciência, baseada, organizada pela ciência. O Auguste Comte ele é um evolucionista no campo social e ele diz então que a sociedade está passando por etapas de evolução e que a etapa mais avançada seria uma sociedade positiva ou uma sociedade científica. Então, ele faz, por exemplo, uma comparação, né, que lá na antiguidade se vivia muito em função dos mitos. A mitologia explicava tudo o que acontecia na sociedade. E que agora a gente estaria já numa fase mais avançada, com a ciência explicando e tendo o controle sobre tudo, certo? Bom, os historiadores, eles não, muitas vezes não concordam com isso, né? E sociólogos também, porque a sociedade ela não é uma linha evolutiva apenas. Existe avanços e também existe retrocessos, né? Existem mudanças e permanências ao longo da história. Então a história da humanidade não é apenas uma linha evolutiva onde a sociedade estaria hoje já num patamar muito evoluído. Se a gente for ver, por exemplo, no Brasil colônia, né? O Brasil era colônia de Portugal, depois passou para o Brasil imperial, se tornou um país independente, mudou o regime ali, mas houve permanência da escravidão. Então, não dá para se estabelecer como a história da sociedade como uma linha evolutiva, tá? Então existe muita crítica em relação a esta visão aí do Augusto Comte. O Augusto Comte, então, foi o primeiro a trabalhar a sociologia como uma ciência. Então ele dizia que a sociologia era a física social, né? Esse era o nome que ele dava à sociologia. Então ele queria que a sociologia tivesse um status mais importante do que outras ciências, por exemplo, a física, a biologia, que já estavam consolidadas como ciência. Então a sociologia ela surge neste contexto também do século XIX como uma ciência. Tá? No Brasil, nós tivemos uma influência muito grande do positivismo na transição do Império para a República. Então, a nossa República de 1889, ela foi baseada num ideário positivista. Então, os políticos da época, os intelectuais da época, que eram republicanos, né, que tinham estas ideias republicanas, trouxeram, então, né, por volta de 1850, pessoas iam estudar na França e voltavam com essas ideias. Então, confirmando, né, que a República Brasileira seria uma república positivista, porque queriam abandonar tudo aquilo que lembrava o Império. Né? O Império, para os republicanos, né, seria então um regime atrasado, retrógrado, com um imperador concentrando o poder, um poder hereditário, que tinha escravidão. Então, agora o Brasil estaria numa fase da República, onde haveria progresso, modernização, tecnologia, industrialização. Então, o positivismo seria, né, a base filosófica para a implantação, então, da República Brasileira. Também aqui no Rio Grande do Sul, nós tivemos uma influência muito grande com o governador do Rio Grande do Sul, que era, na época, o Júlio de Castilhos. Né? Então, inclusive aqui em Porto Alegre, nós temos várias influências arquitetônicas do positivismo na cidade de Porto Alegre. Por exemplo, a Biblioteca Pública de Porto Alegre, ela tem a arquitetura externa muitos símbolos positivistas, como, por exemplo, colunas gregas, né, porque
os positivistas gostam muito da civilização grega, porque entende essa civilização como uma civilização extremamente evoluída, né? E também na parte superior do prédio da Biblioteca Pública de Porto Alegre, nós temos ali bustos que representam personalidades importantes que trouxeram o conhecimento para a história, né, da humanidade, para a sociedade como um todo. Então ali tem Shakespeare, Gutenberg, Frederico II, né? Então Moisés também, são símbolos, né, do conhecimento. E esses bustos também representam o calendário positivista, porque os positivistas também criaram um calendário próprio. Assim como nós temos, né, janeiro, fevereiro, março, abril, eles tinham, para cada mês do ano, representava então uma personalidade dessas, né, ou Moisés, ou o Frederico II, ou o Gutenberg, né, seria então, representavam um mês do ano, né? Então eles criaram um calendário próprio, né? Também na Praça da Matriz, em Porto Alegre, tem um monumento em homenagem a Júlio de Castilhos, que tem todo um ideário positivista também. No cemitério da Santa Casa, em Porto Alegre, também tem um mausoléu do Júlio de Castilhos, né, que é o túmulo do Júlio de Castilhos, que também tem todo um ideário positivista. Próximo ao Parque da Redenção, nós temos o Templo Positivista, né? Tem esse nome, templo, porque os positivistas eles entendem que o positivismo é o culto ao conhecimento, o culto à humanidade, né? Eles são ateus, boa parte dos positivistas não acreditam em Deus, então, para eles, o positivismo deve cultuar o conhecimento, a arte, né, nesse sentido, tá? Então, lá, próximo ao Parque da Redenção, tem o Templo Positivista, onde, aos domingos, fica aberto ao público, e ali, então, existe palestras para as pessoas que queiram saber mais sobre o positivismo, sobre as ideias positivistas também, né? Então, aqui em Porto Alegre, nós temos uma influência bem significativa do positivismo, tá? Quais são as principais influências do positivismo na construção da República Brasileira? Nós temos, por exemplo, a bandeira nacional, que é um grande símbolo do Brasil, né? Então, a bandeira republicana, ela tem ali um lema positivista, né? Ordem e progresso. Porque o lema original é o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Então, os republicanos, né, tiraram o amor e ficou somente ordem e progresso, né? Também nós tivemos o estabelecimento do casamento civil, a liberdade religiosa, porque durante o Império Brasileiro somente, né, a religião católica era a religião oficial do Estado, do Império, né? Agora, com a República, existe uma separação entre Estado e Igreja. O que é do Estado, o Estado cuida, o que é da Igreja, a Igreja cuida, né? Diferente do Império, que havia lá o regime do padroado, onde a Igreja Católica, junto com o imperador, havia uma mistura muito grande entre o poder político e o poder religioso, né? Havia uma espécie de um casamento entre os dois. Então, agora, com a chegada da República Positivista, isso se separa e o Brasil se torna, então, um Estado laico. Ou seja, um Estado que não tem uma religião oficial. Então, todas as denominações religiosas podem cultuar livremente, realizar as suas ações, né, os seus ritos, de forma livre e espontânea, né? Então, estas são as grandes influências aí do positivismo no Brasil, né? O símbolo nacional, a liberdade religiosa, a separação entre Estado e Igreja, né? Então, hoje o vídeo foi justamente para mostrar para vocês o que é o positivismo, a origem do positivismo, quem foi o fundador desta corrente de pensamento e as influências no Brasil e aqui no Rio Grande do Sul, então. Certo? Bom, então a ideia de hoje era justamente fazer esta compilação aí sobre as ideias positivistas, então. Certo? Muito obrigado e até
um próximo vídeo, então. Tchau, tchau.